Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Tainara Medeiros, mas também podem me chamar de Tatassauro. Sou bióloga e, em breve, mestranda, se tudo der certo. Hoje eu vou trazer uma aula que, principalmente para a galera que não é da biologia e que daí fica um pouco perdido sobre esses conceitos, o que é uma espécie, mas também é interessante para a galera da biologia revisar isso, que eu vou trazer algumas coisas novas e que vai um pouco mais aprofundado, que pelo menos eu não tive na graduação. Achou que eu já ia dar o conceito de espécie, né? Achou errado, otário. Vamos lá. Vamos começar pensando primeiro, tipo assim, a gente sabe que dentro de populações tem algumas diferenças ali entre os organismos, né? Tem um organismo que ele é um pouquinho maior que o outro, tem, sei lá, um que tem uma cor um pouquinho diferente. Então, a gente tem que pensar também que para definir uma espécie é meio difícil, sim, né, inicialmente, porque pô, o quanto de diferença que a gente pode tolerar para dizer que aquilo dali é uma espécie igual ou é uma espécie diferente desses indivíduos que estão compondo ali aquela coisa que a gente está tentando definir. Se já é complicado para nós agora, imagina muito, muito, muito tempo atrás, antes do Darwin. A gente sabe que nesse momento o que, tipo, regia a Terra era esse pensamento religioso, né? E dentro do pensamento religioso, a gente tem que as espécies ali, né, são tudo igual. E tudo o que vem de diferente dentro dessa espécie é uma forma errada. Mas por que uma forma errada? Porque Deus criou tudo com perfeição. Então, o que vai além daquele padrão, daquele estereótipo que a gente está vendo, é errado perante a visão assim que a galera religiosa tinha na época. E além disso, a forma que eles começaram a separar as espécies era de uma forma esquisita, assim, tipo, pô, os crocodilos ali, os jacarés, eles vivem perto da água. Às vezes vão para a água. E os peixes também estão na água. Então, é tudo igual. E aí essa foi a ideia que eles tinham, sabe? Tipo, provavelmente uma baleia seria classificada como um peixe também, porque tá na água. E por aí vai. Um morcego seria uma ave, porque era formas diferentes, mas tinham aqueles hábitos muito semelhantes. Que é o hábito de voar, o hábito de nadar. Eram tipo coisas bem arcaicas assim. Só que daí, claro, chegou o tio Darwin. O que o tio Darwin falou? Ele começou a observar as espécies e ele começou a ver que as espécies não eram tipo, ai meu Deus do céu, a perfeição divina, Deus criou tudo, mas que as espécies elas eram unidades, que elas eram matérias-prima para a evolução. Que daí esse cara aqui começou a inserir esse termo, evolução. E que, na verdade, dentro das populações dessa espécie, a gente tinha uma variação contínua. Então, tinha vários diferentes. Sei lá, esse aqui tem uma coisinha aqui, esse aqui para baixo, esse aqui para o lado. E estava tudo bem essa variação. Não quer dizer que eles eram errados, que eles eram menos capazes ou qualquer coisa do gênero. A variação é o que nos dá essa matéria-prima para a evolução. É por causa dessa variação que a gente tem a evolução, porque esse aqui pode virar depois um fenótipo diferente. Eu vou explicar esse termo depois também, tá? Calma aí. E aí, perante a visão do Darwin, né, que daí ele começou a observar melhor outras características, então não daria só para agrupar, tipo, ai, se nada tá na água, é tudo peixe, ou se voa é tudo ave. Aí esse cara começou a ter umas visões diferentes. Tá, mas afinal de contas, qual que é o conceito de espécie? Seria bem legal se eu pudesse vir aqui e dizer, o conceito da espécie é esse, só que até hoje a galera não sabe, porque vai ser discutido um pouco mais adiante, só que tem o conceito molecular, né, que é feito através do código genético e tudo mais. Só que assim, é outra forma de analisar, e às vezes o que a gente classificava como a mesma espécie com base na morfologia, que é tipo a forma, no código genético dá que elas são espécies diferentes. Só que quem está certo? Não sabe. São só formas diferentes de avaliar, entende? Mas o conceito mais simples, assim, para começar a introduzir esse assunto é o conceito do Mayr. O que o Mayr fala? Que as espécies, uma espécie, é um conjunto de indivíduos intercruzantes. Só que isso também gera uma problemática, porque às vezes espécies diferentes elas podem cruzar e formar híbridos. Vou falar um pouquinho disso também mais adiante.
Aí aqui esse slide aqui didático com texto, que eu odeio texto, mas é importante, né? Que daí é esse conceito aí do Maíra um pouco mais formulado, bonitinho do que eu falei, que é uma espécie é um conjunto de populações que se cruzam ou têm potencial para cruzar e que são reprodutivamente isoladas de outras sob condições naturais. Grifa esse sob condições naturais. Deixa isso aqui na tua cabeça por um tempo. Nossa, que legal o Maíra definir isso, as espécies com base no cruzamento, né? Só que a gente tem um problema. Muitos insetos que a gente conhece, eles estão em laboratórios, empoeirados, alfinetados, mortos. E, tipo, a gente não vai conseguir ver esses organismos cruzando, porque eles estão mortos. Às vezes eles nem existem mais em populações naturais. Além disso, pô, qual é a chance de um pesquisador em campo tá lá analisando uma espécie e outra espécie, e aí, tipo, aí ver possivelmente eles cruzando? Pô, é raro, né? E fora isso que tem, tipo, organismos que são muito pequenos, você não vai estar lá prestando atenção para ver se o fulaninho tá cruzando com o ciclaninho. E outra coisa, a gente tem a problemática das bactérias, né? Porque tudo isso a gente está classificando com reprodução sexuada. E as bactérias é de forma assexuada. E aí, como é que a gente define espécie em bactéria? E agora um exemplo muito legal. Numa parte lá da África, a gente tem leãozinho, que é o que a gente chama de população simpátrica. Ou seja, eles estão ali, aquela população vive no mesmo local. Numa parte da Ásia, a gente tem tigrinhos, que é também uma população simpátrica. E a galera sempre achou, espécie diferente, né? Morfologicamente. A gente diz, pô, olha só que bicho diferente esse daqui. Não tem como dizer que eles são iguais. São espécies diferentes. E provavelmente eles não formam indivíduos, eles não conseguem cruzar. Só que alguns zoológicos já teve tigres que acasalam com leões, que é uma população alopátrica, né? Uma população que está deslocada de seu habitat e eles estão convivendo juntos e eles geram indivíduos. E tem até casos de indivíduos que são férteis. Tá, e aí, eles são espécies diferentes, são espécies iguais. Então, o conceito do Maíra ele é meio louco, né? Que ele também está se restringindo a populações naturais. Só que quando tu junta tudo, tu quebra essas barreiras do cruzamento, às vezes vai ter cruzamento. E aí? Viu como está sendo problemático o conceito da espécie? Como é difícil definir? Além disso, tem a problemática das espécies irmãs. Às vezes, morfologicamente, vamos pegar aqui o caso do mosquito, né? Pô, esse mosquito, ele é igual a esse mosquito aqui? É igual? Só que eles têm uma diferença em comportamento. O zunido das asas deles é numa frequência X, enquanto que o zunido das asas desses aqui é numa frequência Y. E isso já é o suficiente para eles não se comunicarem para o acasalamento. Então, é igual ou é diferente? Morfologicamente é igual, mas o comportamento é diferente. E aí, a gente separa ou deixa junto? Tá, depois desse monte de coisa dúbia, né? Vamos agora trazer aqui uma coisa. O tio Darwin, ele falou, né? Evolução, bonito, espécie. As espécies evoluem e tudo mais, só que como as espécies surgem? O Darwin não pensou sobre isso. Ele não tinha como explicar direito isso. Que mané, né? Claro que depois de muito tempo veio muitos outros pesquisadores, que deles constituíram o que a gente chama de neodarwinismo, que uma das coisas que eles falam é que assim, a gente pode imaginar as nossas frequências gênicas e tudo mais como numa piscininha, tá? E quando a gente tem uma variação numa população grande, ele acaba se diluindo, porque é um só no meio de um monte. Então, para perder essa variação é muito rápido. Só que quando a gente trata de populações pequenas, é um para uma quantidade menor. Então, é muito fácil de dicção ótima, né? Muito fácil de fixar essa característica diferente, essa variação. Então, agora a gente vai começar a estudar um pouquinho mais como que acontece, então, o surgimento de novas espécies. Primeiro de tudo, especiação alopátrica. O que acontece aqui na especiação alopátrica? A população está de boa na lagoa, vivendo todo mundo em harmonia e paz, e aí do nada surge uma barreira. Separou a espécie em dois. Meu Deus. Com o passar do tempo, essas espécies elas vão ter os seus próprios
variantes, nessas próprias variações, e vão se cruzar, e aí fixar, ou extinguir, fazer muita coisa. Family friendly, né? Não dá pra falar palavrão. Ah, e aí vão acabar fixando variações diferentes. Aí pensa assim, gente, é com às vezes bastante tempo envolvido, às vezes é pouco tempo envolvido. Não dá pra definir, porque a gente também vai discutir sobre isso um pouco mais adiante, né? Darwin pensava que era muito, muito, muito tempo, mas às vezes não. E aí, quando, sei lá, essa barreira some, e às vezes essa espécie está tão diferente que ela já não se comunica mais com essa. Então, basicamente, a especiação alopátrica que precisa cancelar o fluxo gênico, essa troca de material genético entre partes dessas populações. E dentro desse tipo de especiação, a gente tem uma muito maneira que é o efeito fundador. O que acontece? Vamos pensar aqui em aves, né? Tem um conjunto, uma população de aves que vive no continente, só que daí tem uma ilha ali, e aí alguns exploradores decidiram dar uma fuxicada nessa ilha e ver qual é que era, gostaram e ficaram. É uma pequena parte da população. Então, lembra lá que eu tinha dito que populações pequenas é muito fácil de fixar variantes? Ao mesmo passo que, assim, às vezes são características ruins, assim, que provocam morte dos indivíduos e tudo mais, que não tornam eles aptos, essa população ali da ilha acaba se extinguindo. Só que em alguns casos, essa variação pode ser tipo uma adaptação muito boa para aquele ambiente. E aí, como a população é pequena, consegue fixar muito rápido essa característica. Então, isso vai contra aquele pensamento do Darwin, né? Que a evolução aconteceria num passo super demorado, blá blá blá. Aqui pode ser muito rápido. E um exemplo de efeito fundador muito maneiro de se dizer, tem uma população, eu não lembro em qual parte do Rio Grande do Sul que é, mas tem um trabalho ali da URGS, que nascia muitos gêmeos. E a galera ficou intrigada, meu Deus, por que nasce tantos gêmeos aqui? Falaram que era um monte de experimento lá, muito louco, da época da Segunda Guerra Mundial, blá blá blá, e a galera dessa população odeia que falem isso, mas era o que a galera falava, né? Só que daí foram pesquisar e eles viram que isso foi um efeito fundador. Que foi uma população alemã, se eu não me engano, que veio aí para essa cidadezinha no Rio Grande do Sul. E aí eles fundaram essa cidade, só que eles tinham várias características, vários genes que daí induziam que as pessoas tivessem gêmeos. E é isso, a cidade dos gêmeos. É por causa disso. Ah, eu queria lembrar o nome da cidade. O nome da cidade é Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Eu dei uma pausa ali, fui conferir o nome da cidade para não falar besteira e não falar, só deixar assim tão vago. Tá, enfim. Outra forma aqui de especiação, antes de falar da especiação, de fato, a gente vai falar como algumas coisas ocorrem aqui, né? A gente tem o que a gente chama de variação clinal, que é uma variação ali na forma e tudo mais. O que acontece? A gente tem a regra de Bergman, não sei se fala assim. O que esse maluco disse? Que em ambientes frios, os organismos tendem a ter corpos maiores para tentar reter um pouco mais o calor, né? Enquanto que em ambientes quentes, os organismos tendem a ser menores. Grave isso na cabeça, tá? Essa variaçãozinha assim. E a regra de Allen nos diz que em climas frios, os organismos eles tendem a ter membros menores, orelhinhas menores, tudo mais, pituchucos, para tentar reter o calorzinho no corpo. É o treco da superfície de contato. Enquanto que em climas frios não, climas quentes, os organismos eles tendem a ter membros maiores, orelhas maiores, para assim eles conseguirem ter uma superfície maior de troca com o ambiente para eles tentarem se resfriar. Então, aí essa especiação clinal pode ser que gere, especiação clinal não, essa variação clinal pode ser que gere uma especiação parapátrica. Como é que é a especiação parapátrica? Vamos usar um exemplo aqui. Acho que de cobras, dá para usar de cobras. Imagina que aqui tem uma cobra no ambiente X, que ela é vermelha. E aqui no ambiente do lado tem uma cobra que ela é laranja. Laranja? Eu mudei pro laranja? Eita, não mudei pro laranja. Aí aqui tem uma cobra que ela é laranja, no ambiente Y. Aí depois, no ambiente mais para o lado, tem uma cobra que ela é amarela, no ambiente Z. Deveria ter usado mais letras para frente no alfabeto. E aí, mais para frente, no
outro ambiente aqui, tem uma cobra que ela é roxa, no ambiente A. E aí no ambiente B, tem uma cobra que ela é azul. O que acontece aqui? Nos extremos, essas populações, se elas têm contato, elas não conseguem cruzar, elas são muito diferentes. Só que as populações meio próximas, nesses ambientes meio próximos, elas conseguem formar, às vezes, híbridos. Então, esses extremos, se ficarem isolados aqui bastante tempo, já são espécies diferentes. Porque não cruzam, né? De acordo com a regra ali do Mair. Só que esses intermédios aqui, esses aqui que estão mais próximos, eles conseguem cruzar, formar híbridos. E aí entra novamente o problema do que é uma espécie. Mas especiação parapátrica é essa, que são pequenas variações ali no ambiente, que têm pequenas alterações nos organismos para eles estarem vivendo nesse ambiente. E agora a gente vai falar sobre a especiação simpátrica. A especiação simpátrica, ela ocorre dentro da população ali que elas têm contato junto, só que acontece por alguma coisa, algum fator, ou que impediu que eles cruzassem, uma mutação. Pode ser uma diferença também no comportamento, como a gente tinha dito ali no exemplo do mosquito, né? Pode ser também uma pequena diferença do nicho, por exemplo, aves que vivem no topo das árvores ou aves que vivem mais no solo. Então, eles estão, de certa forma, ocupando um nicho diferente. Mesmo sendo a mesma espécie, teoricamente, quando elas iniciaram, elas começaram a ocupar nichos diferentes. Ou pode ser também em épocas diferentes de reprodução. Então, às vezes, parte da população entra no período de reprodução no momento X e a outra parte entra no momento Y. Então, essa é a especiação simpátrica. Tá, mas e os fósseis? Como que a gente classifica eles? No conceito biológico, do Maíro lá, cruzando, mas a gente não vê o fóssil vivo. O fóssil está morto há muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos. Então, a gente vai no conceito molecular, pô, a gente vai extrair DNA, até pode, né? Desse fóssil recente e muito bem preservado até dá. Mas, e os mais antigos, o que a gente faz? A gente usa o morfológico? Sim, a gente usa o morfológico, tá? Para definir os fósseis, a gente usa as características morfológicas, que também gera problemática, porque às vezes o que de uma variação morfológica tu tá dizendo que é de uma espécie diferente? Já tem casos que, tipo, pô, é uma pequena variação no tamanho, será que é macho, será que é fêmea, ou será que é espécie diferente? Então, também é complicado definir os fósseis. Ok, entrando aqui em um outro conceito, a gente vai falar sobre a tal da anagênese e pseudoextinção. A anagênese segue ali aquele conceito Darwin, né, que é lento, gradual, bonitinho, blá blá blá. E daí essa espécie aqui acumula diversas variações que vai dar origem a essa outra espécie. Aí essa aqui vai acumular diversas outras variações e dar origem a essa espécie, por aí vai. E aí, vocês concordam que quando essa daqui se torna essa daqui, ela se extinguiu? A gente chama isso de pseudo-extinção, porque ela não de fato se extinguiu. Ela deu origem a outra. Ela ainda está entre nós, só que de outra forma. E isso aqui é tipo numa linha que seguiria só assim, né? Como tá realmente representado ali. Não teria aquelas ramificações maneiras que às vezes a gente vê, ou seja, isso assim, a especiação. E aí, a anagênese, ela tem um grande problema, que a gente não tem essas ramificações, essas divisões nas espécies. Então, a anagênese, a gente não tem a especiação. A especiação é quando tem essa divisão. Deixa eu terminar de escrever. Não tem especiação. Já um conceito ali de cladogênese, tem. A cladogênese é a formação de clados. Isso aqui é um clado, isso aqui é um clado, essas ramificações são clados. Então, cladogênese diz que a gente tem os clados. Claro que a vida não é um morango e tem muita gente insatisfeita, e aí muita gente ficou insatisfeita e criaram uma nova teoria, que é a teoria do equilíbrio pontuado. O que essa galera aí criou essa teoria diz? Eles achavam ruim que a gente falasse das espécies dessa forma tradicional, lenta, gradual e tudo mais. E o que eles propõem é que as espécies elas têm um período de
estase, que é um período que elas estão paradinhas, onde ocorrem poucas mudanças, não é nada muito significativo, e em determinado momento, principalmente por efeito fundador, tem ali as mudanças, mutações muito hardcore, que daí já torna uma nova espécie. E eu vou abordar sobre isso bem mais detalhadamente em uma próxima aula. Esse assunto é bem maneiro, vai ser na aula de evolução, que daí eu vou esmiuçar bem mais teoria do que pontuado. Mas basicamente é isso, que seria tipo assim, não é aquele pensamento lento que achava que tinha. Ele é muito mais rápido do que acontece, do que a galera achava que acontecia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e que tenha dado para entender tudo certinho. Isso daqui é meio rápida, uma aula muito mais rápida comparada com as outras, mas aí também o conteúdo ele é bem mais superficial. Eu não tentei me aprofundar tanto, porque eu vou falar sobre outros tópicos em outras aulas. Então, é isso. Espero que tenha servido de alguma coisa. Falou, gente!